Olá, irmãos queridos, bem-vindos à nossa partilha entre irmãos. Nós aqui na comunidade Bom Pastor, você aí na sua casa, no seu transporte para o trabalho, nós estamos agora reunidos em nome do Senhor para partilhar um pouquinho das riquezas da sua palavra, da nossa fé. E a partilha é entre irmãos, então você já está incluído nisso. A gente conta com a sua participação ou mandando para alguém que você gostaria que entrasse nessa partilha também, ou escrevendo alguma coisa para a gente, ou curtindo, manda para a gente algum sinal de vida para que a gente possa contar com você na nossa partilha de hoje. Estamos aqui na comunidade Bom Pastor, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Laura Beatriz, minha irmã, tudo bem? Pronta para partilhar? Pronta para partilhar, na alegria do Senhor. Padre Antônio, tenho gostado muito do mês de agosto. Já falei algum tempo atrás que eu não gostava, nada contra o seu aniversário. Não, agosto é o mês mais lindo do ano. Mas tenho gostado muito. E eu estava vendo, Padre Antônio, o último podcast, as pessoas comentaram, né, sobre Abraão. E aí, no finalzinho, o senhor falou assim, então, quem sabe no próximo podcast a gente falar sobre intercessão. E as pessoas comentaram, gostaram da sugestão. E aí, está aprovada? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho. É um tema importante, né, para a vida de todo cristão. Tenho certeza que todos nós temos alguém por quem nós rezamos. Pronto, isso é intercessão, né? Então, alguém... E também, certamente, que orou por nós. Com certeza, deve ter alguém rezando pela gente ou alguém que rezou pela gente, né? Isso é algo que acompanha a vida de um cristão, né? Carregar pessoas no coração e carregá-las para a presença de Deus, né? Quando a gente intercede por alguém, na verdade, é isso que a gente está fazendo. A gente está levando pessoas que a gente ama ou que a gente ainda precisa aprender a amar e está levando elas até o Senhor e falando delas para o Senhor, né? Há uma oração eucarística na missa para crianças, né, com presença de crianças. Há uma oração que é adaptada para elas e que diz assim, acho tão bonitinho: Senhor, rezamos por aqueles que nós amamos e por aqueles que ainda não amamos o bastante. Que lindo, Padre Antônio. E me parece que essa é uma das lições... Eu acho que não podia ser só para criança. Pois é uma das lições mais preciosas do Evangelho. Jesus nos ensinou, né, a rezar por aqueles que nós amamos e por aqueles que ainda não amamos o bastante. Aqueles que a gente pode chamar de nossos inimigos, né? Não porque a gente está numa briga declarada, mas porque houve um desencontro de vontades, um desencontro de maneiras de ver a vida, um desencontro de projetos. Pronto, então, né, também rezamos por eles, né? A oração de um cristão, ela é habitada por muitas pessoas que a gente ainda precisa aprender a amar. E isso tudo é intercessão, levar as pessoas até o Senhor. Padre Antônio, eu estava lendo ontem à noite, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela está plena de intercessão, né? Os patriarcas, os profetas, os juízes, né? Aquelas mulheres do Antigo Testamento, no Novo Testamento, né? Até em Apocalipse eu vi oração de intercessão. Então, que chamado que Deus nos faz, né? E me toca de uma forma profunda que a última noite de Jesus, João 17, foi uma profunda e doída oração de intercessão. Está lá, né, em João 17, Jesus, eu rogo por eles e não somente por eles. Que é momento tocante a gente contemplar, ver, ler na Bíblia Jesus intercedendo, que é como ele está agora, né, Padre Antônio? A oração de intercessão, ela tem um segredo muito bonito, que talvez seja o segredo do que é mais íntimo, né, no cristianismo, vamos dizer assim. A oração de intercessão, ao mesmo tempo que é oração, portanto, que é expressão de amor ao Senhor. Uhum. Quando eu rezo, eu estou dando um pouco de tempo, eu estou dando um pouco do meu coração a Deus. Uhum. Mas ao mesmo tempo que ela é oração, portanto, é manifestação de amor ao Senhor,
ela, num mesmo amor, inclui as outras pessoas. Porque na intercessão eu não estou rezando por mim, especificamente, por algo que me beneficie, mas eu estou rezando, eu estou sendo movido por amor, ou pedindo ao Senhor que aumente o meu amor por outra pessoa. Então, quando eu realizo uma oração de intercessão, num mesmo momento eu estou dando a Deus uma expressão de amor a Ele, porque eu estou dedicando um momento a Ele, e estou dando a Deus uma expressão do meu amor por mais alguém. Então, num mesmo amor se encontram Deus e os homens. Talvez isso seja uma das maiores características do que é o cristianismo. Amém. No cristianismo, você nunca vai encontrar o amor a Deus em conflito com o amor aos homens. Do tipo, eu amo tanto a Deus que isso me leva, por exemplo, a odiar os homens. Uau. Eventualmente, em algumas expressões religiosas, você encontra isso. É verdade. Um zelo por Deus que te leva a odiar o outro. Se o outro não crê, não pensa, não diz como eu. No cristianismo, isso é interditado. E se houve momentos no cristianismo em que isso aconteceu, isso é uma perversão do cristianismo. Porque, na verdade, o cristianismo me ensina que, com o mesmo amor com que amo a Deus, eu devo amar o meu irmão. E eu não posso colocar em conflito o amor a Deus e o amor ao meu irmão. Pelo contrário, por amar profundamente a Deus, eu devo amar o meu irmão. E se em algum momento o meu irmão é contrário, né, à minha fé, eu sou levado, inclusive, a permitir que ele me faça mal, mas eu não devo fazer mal a ele. Esse é o segredo de todos os mártires, né? Então, todos os mártires são, na sua vida e na sua morte, uma encarnação desse segredo do cristianismo, desse amor a Deus que me leva a amar o meu irmão, e ainda que eu deva sofrer injustiça, eu não devo praticar a injustiça. São Pedro diz isso numa das suas cartas, né? No caso do martírio, isso fica evidente. No caso da oração de intercessão, também. Então, não sei se eu estou me fazendo entender, mas isso para mim é uma coisa fundamental, porque a maneira de o cristianismo entender o modo como se deve amar a Deus e viver essa virtude da religião, que é a virtude da devoção a Deus, o modo do cristianismo entender isso passa todo por aí. Então, o meu amor a Deus não pode me botar em contradição com o meu amor ao próximo. E se for preciso, eu devo até sofrer injustiça daquele que não crê como eu, mas não devo promover injustiça contra ele. Foi, então, o que Estevão fez, o primeiro mártir, enquanto ele estava sendo apedrejado, ele estava intercedendo, sendo apedrejado. Sim. E pedindo, rogando a Deus que não levasse em conta o pecado daquelas pessoas, exato. Nossa. E é tão bonito isso, acho que uma vez aqui num podcast que a gente fez sobre São Paulo, a gente comentou isso, que hoje, em Roma, na Basílica de São Paulo, você tem no altar principal os restos mortais de Paulo, e a capela que tem aqui é dedicada a Santo Estevão. É uma maneira de mostrar que talvez o Paulo que a gente conhece, porque de outra maneira talvez a gente nem o conhecesse. O Paulo que existia antes da conversão... É fruto daquela oração de Santo. Né? O Paulo que tinha antes, possivelmente não ia entrar para a história. Mas o Paulo que a gente conhece hoje, ele deve ser fruto da intercessão de Estevão enquanto era martirizado. Então, martírio, intercessão, essas coisas são expressões assim visíveis, práticas, do que é o segredo do cristianismo. E a gente deve, né, de vez em quando, estar bem consciente disso, né? Ser cristão significa incluir num mesmo amor Deus e as pessoas, também aquelas que não creem como eu, que não pensam como eu, que não sentem como eu. Então, em nome do meu amor a Deus, eu não sou autorizado a odiar pessoas, de forma alguma, né?
Eu lia um livro há uns anos atrás sobre a irmã Lúcia, né, uma das crianças que viu Nossa Senhora em Fátima, e ela já velhinha dizia que uma das orações preferidas dela era uma das orações que o anjo havia ensinado para as crianças antes de Nossa Senhora aparecer, né? Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. E ela dizia, eu gosto muito dessa oração porque ela faz a gente saltar do amor a Deus ao amor aos irmãos. Então, Senhor, eu creio, eu adoro, eu amo, mas eu estou aqui e estou rezando por aqueles que não creem, não amam, né? Então, ela dizia, essa oração me ajuda a, num mesmo amor, saltar de Deus aos irmãos. E ela disse, eu gosto disso, isso é importante, né? E de fato, isso é o coração do cristianismo. Foi o que Jesus fez por nós na cruz, amando ao Pai e amando a nós, fiel ao Pai, fiel a nós. Ele foi dilacerado na cruz. Então, Jesus, nosso perfeito intercessor, né, que dá a vida pela gente na cruz, mostra isso com o mesmo amor. Ele disse sim ao Pai e sim a nós. Padre Antônio, então por isso que enquanto ele estava orando e os apóstolos viram, ficaram tocados, imagina o que os apóstolos contemplaram da maneira como Jesus estava orando. Ensina a gente a orar. A oração que Jesus ensinou não poderia nunca ser Pai meu, dai-me o pão meu de cada dia, né? Na oração que Jesus ensinou já está contemplado, ele não poderia fazer nunca uma oração diferente por tudo isso que o senhor falou, né, Padre Antônio? E tudo no plural, né? Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos. É uma oração na qual a gente sempre carrega a gente e, de alguma maneira, na gente toda a humanidade, né? Perdoai-nos. Não é perdoai-me, é perdoai-nos. Então, eu estou falando num nós aí, que sou eu e talvez também aquele que me feriu, também aqueles que estão ferindo mutuamente, né? Uns aos outros, distante de mim. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu estou pedindo por mim, mas também estou pedindo por todos aqueles que precisam do pão do dia de hoje. Então, é sempre uma oração que me abre para o outro, né? Um cristianismo que me fecha em mim e uma oração que me fecha em mim são cristianismo e oração Denorex. Lembra do Denorex? Parece, mas não é. Parece cristianismo, mas não é. E parece oração, mas não é. Porque se eu estou me fechando em mim, isso não é a oração que transforma. A oração verdadeira, ela me ensina, ela me transforma, ela me abre, né? Ela me liberta. Ora, uma oração que porventura me fechasse em mim, eu só falo de mim, eu só penso em mim, seria uma coisa muito esquisita. Aliás, né, a oração de fato, em primeiro lugar, não deveria nem ser uma coisa sobre mim em hipótese alguma, porque na verdade a oração em primeiro lugar sou eu me aproximando de Deus. Ele é o centro, ele é o motivo. Então, o problema é que a gente está tão enclausurado na gente mesmo e às vezes a gente se perde tanto na gente mesmo que a gente não percebe isso, que a gente carrega para a nossa oração o egoísmo da gente, o individualismo da gente, quando na verdade a gente precisa aprender a aproveitar os nossos momentos de oração para que eles sejam, vou usar uma palavra, para que eles sejam terapêuticos para nós. Ou seja, eles nos arranquem de algumas pegadinhas que só nos fazem mal. Então, uma das coisas que a oração deveria me ajudar a superar, a vencer, é essa tendência que a gente tem de ficar se fechando na gente, que normalmente não nos ajuda em muita coisa, né? Ela faz só a gente ficar angustiado, às vezes até excessivamente, com os nossos problemas, as nossas dores e por aí vai. A oração de intercessão, eu estava vendo ontem, eu queria, Padre Antônio, especialmente partilhar com o senhor, é 1 de Timóteo 2, 1, 4. Então, há vários outros textos, mas nesse aqui
São Paulo que foi preso, tudo a gente lembra, né? Tudo que São Paulo passou. 1 de Timóteo 2, 1 a 4, ele nos faz assim um clamor acima de tudo. O título aqui na Bíblia, Ave Maria, é a oração por todos os homens. Mas eu senti um clamor tão forte aqui, porque ele fala, acima de tudo, recomendo que se façam preces, orações. É tocante porque ele vai falando os vários tipos, né? Súplicas, ações de graças por todos os homens. A gente, não sei se a gente está com isso claro assim no nosso coração, né? Pelos reis, por todos os que estão constituídos em autoridade. Ai, Padre Antônio, às vezes é difícil, né? Para que possamos viver uma vida calma e tranquila, com toda piedade e honestidade. E aí ele completa, isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então, tem uma explicação ainda, o qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, por esse texto que eu li, Padre Antônio, dependendo assim da oração que eu faça pelas nossas autoridades, por aquilo que São Paulo fala aqui, eles podem chegar ao conhecimento da verdade ou não. Vamos reler, mas começando de baixo. Primeiro, aqui ele fala que há um desejo da parte de Deus. Então, Deus deseja, no versículo 4, que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus. Então, primeira coisa, um cristão deve ser alguém que tem um compromisso em alinhar o seu coração com o coração de Deus. Então, se Deus vê algo dessa maneira, essa é a maneira como eu devo buscar ver isso. Então, se Deus se agrada de algo, eu devo buscar me agradar disso. Se Deus detesta algo, eu devo detestar isso. Se Deus deseja algo, eu devo desejar isso. Então, é desejo de Deus que todos os homens se salvem. Então, deve ser desejo meu também que todos os homens se salvem. Ih, Senhor, tem uma pessoa aqui que eu andei mandando para o inferno. Pois é, então vamos mudar isso daí, porque é desejo de Deus que todos os homens se salvem. Então, Senhor, tem desejos em mim que tem que ser transformados, mudados, mexidos pelo Senhor, para que eu não entre em conflito com o Senhor, para que eu ande na mesma mão que o Senhor. Então, ajuda-me a desejar. O Senhor é o princípio até do nosso querer, a Bíblia diz isso, né? Então, ajuda-me a desejar verdadeiramente que todos os homens se salvem. Não me deixe entrar numa de colocar quem pensa do meu jeito, né, no clubinho dos bons, e esse eu quero que se salvem. E aqueles que pensam diferente de mim, né, no clubinho dos maus, e esse que eu quero que se percam, né? Que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então, Senhor, que a verdade do teu evangelho, que a verdade da tua palavra resplandeça no coração de todos. Eu não sou o dono da verdade, Senhor. Eu quero também conhecer a verdade e peço que o Senhor a revele a mim e a todos aqueles que dela precisam se aproximar. Mas quando a gente ora pedindo ao Senhor desse jeito, quando o assunto é verdade, a coisa funciona. Quando a gente entende que nenhum de nós é dono da verdade, nós somos servos da verdade. Então, eu não disponho da verdade, eu não tenho toda a verdade, mesmo a respeito de Cristo, nós estamos em linha com a verdade, mas quando ele revelar, né, o esplendor da sua glória por inteiro, aí sim nós vamos conhecer toda a verdade. Ainda não seremos donos dela, mas conheceremos toda. Então, ainda não conhecemos. Então, amei isso, servos da verdade. Pois é, então, Senhor, então eu quero, eu preciso, eu desejo conhecer a verdade e servi-la. Eu não sou o dono da verdade. Então, não é como dono da verdade que eu te peço que o Senhor revele e manifeste a verdade aos demais. Eu me coloco no mesmo lugar deles,
como alguém que precisa ser iluminado pela tua verdade. Amém. Ah, mas eu sou cristão, eu sou católico. Que bom, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me deu a graça de ter acesso à verdade da sua palavra, da sua doutrina, de maneira mais próxima. Ajuda-me, então, a reconhecer e servir essa verdade, porque eu posso ter acesso e ainda assim não reconhecê-la e não servi-la com humildade e querer ser dono dela. Então, isso a gente está no versículo 4, né? Então, ok. Então, a partir daqui, a gente sobe, né? Então, quando eu vou orar, eu devo ir orar com o mesmo desejo de Deus, que todos aqueles que vão vir ao meu coração e à minha mente sejam salvos. Então, aí já não cabe nenhum tipo de oração do tipo, né, vingança gospel, né? Aquelas coisas, né? Que fulano vai ver, fulano... Isso não cabe a gente, né? Isso não cabe a gente. Então, vou orar por todos, né? Por todos. Aqui se coloca por todos os homens e se coloca de modo especial pelas autoridades instituídas para que a gente possa ter uma vida calma e tranquila, para que a gente possa viver e dar margem àquilo que Deus pede de nós. Então, Senhor, que nenhuma autoridade humana interfira naquilo que é a missão da tua igreja, a missão de cada um de nós em particular, que toda autoridade humana se mantenha dentro do limite que lhe é devido. O Senhor, que tem toda a autoridade sobre o céu e a terra, mantenha toda a autoridade humana no lugar que lhe é devido. E o Senhor, que tem debaixo dos seus pés todo principado e potestade, repreenda todo principado e potestade que queira se usar de autoridades humanas para ir além do que deve e do que pode. Aqui a gente já está dizendo como é que poderia fazer as orações, né? Essa semana eu vi um vídeo tão interessante, não sei nem se devia falar isso aqui, mas vamos embora. Eu não vi nem qual é o país, mas pelo nome da festa que estavam dando lá, aquilo era ou Canadá ou alguma região dos Estados Unidos, lá no sul, uma festa, seria tipo o nosso carnaval, onde fizeram uma chacota com Jesus. E aí o parlamento daquela região ali estava tendo uma reunião e uma deputada se levantou para fazer uma menção de desaprovação. E aí uma outra deputada levantou-se e começou a escarnecer do que ela estava falando. Que Jesus é esse? Como pode se ofender um Jesus que não existe? Cadê ele? Onde é que ele... Coisas desse tipo, né? E a outra deputada... Peraí. Aí ela começou a falar, vocês estão ofendendo a crença. E eu achei muito interessante, porque a deputada que estava falando que era um absurdo, que não tinha nada, esse Jesus não existe, aquelas coisas, tá, gente? Estou falando agora, né, olhando com olhos... Né? Você percebia nitidamente que ela estava se segurando para não explodir com agressão. E, de repente, ela começou a entortar as mãos. Eu falei, pois é. Nossa, Padre Antônio. Incrível, incrível. Então, gente, a gente está lutando com coisas bem mais graves do que uma pessoa que tem simplesmente má vontade ou ignorância. Porque então, não é contra homens de carne e sangue, né, Padre Antônio? Né? Exatamente. Não Então, intercessão também tem a ver com isso, né? Então, Senhor Jesus mantém toda a autoridade no lugar que lhe é devido. As autoridades humanas competentes a respeito daquilo que lhes deve. E as autoridades infernais que foram vencidas debaixo dos seus pés. E não deixa que umas se imiscuam com outras e umas se sirvam das outras, né? E isso também deve se orar quando se ora por autoridades, tá? Então a gente está extrapolando um pouquinho só o assunto aqui, mas porque senão a gente entra numa, né, de oração boboca, né? A maioria das pessoas sequer ora pelos governantes e pelas autoridades. O máximo que a gente faz é reclamar sobre eles ou brigar sobre eles entre a gente. Ainda bem que tem, né, na adoração ao Santíssimo Sacramento, tem aquela oração. Né? Mas a gente pouco lembra disso, né? Agora, quando a gente vai orar por essa turma, a gente tem que entender o que está em jogo, né?
Portanto, a gente pede que essa turma, né, possa, aqueles que estão em autoridade, como todos os homens, ser salvos, ser libertos, né, da escravidão, do pecado, da mentira, do espírito de corrupção, né, de ganância, sejam libertos, sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Senhor, eu te bendigo pelos teus planos e propósitos na vida do meu filho. Ela já está intercedendo por ele. Ela está dizendo, Senhor, eu confio que o que o Senhor tem para ele é maior do que qualquer dificuldade que ele esteja enfrentando nesse momento na vida dele. Então, de alguma maneira, você já está intercedendo, né? E você está estabelecendo em oração, diante do mundo espiritual, que você crê que tem algo de Deus a se realizar, a concretizar-se na vida desse filho, dessa filha. Pronto, você já está cercando essa vida, né, com a glória de Deus. Deus tem propósitos, Deus tem planos. Te agradeço, Senhor, porque esse filho, essa filha não é um problema, não é um acaso, né? Essa vida brotou dentro de mim porque o Senhor trouxe essa vida. Eu não poderia fazer isso. O Senhor gerou uma vida. Então, nossa, você já está intercedendo, mas de um jeito, né? E eu tenho certeza que depois, na hora de pedir, quando a gente começa intercedendo, louvando a Deus, adorando a Deus por alguma coisa ou alguém, quando a gente vai pedir por essa pessoa ou por essa coisa, a gente já está, na hora do pedido, a gente já está diferente. A gente não está derrotista, a gente não está achando que vai dar tudo errado. Já é uma oração, de fato, encharcada de fé, de confiança em Deus, como deve ser a nossa oração. De modo especial, orações de intercessão. Tem que ser orações encharcadas em fé, né? Senhor, eu não sei nem se funciona, mas vou rezar, porque, né, vai que, né? Não é assim que se reza, né? Por alguém por quem a gente está orando, a gente ora com confiança. Se eu começo as minhas orações com ações de graças, quando eu passar para a parte das súplicas e pedidos, eu já vou com outro, sabe, eu já vou engatado em outra marcha. Então, me parece que Paulo está dando uma lição aqui fundamental para a nossa vida de oração. Porque a vida de oração de muitas pessoas é uma vida de oração derrotada, quer dizer, a pessoa já chega na oração achando que não funciona muito, porque talvez não perceba que pode começar de outro jeito. Até por uma pessoa doente grave, né, Padre Antônio? Como Senhor, te bendigo por essa pessoa, pela vida que deste, todos os dons. Que coisa linda isso que o senhor está falando. Até por situações dramáticas, né? Qualquer coisa, porque Deus... Começar com uma ação de graça. Deus é bom em qualquer circunstância. Amém. E Deus ama a gente em qualquer circunstância. E poder dizer isso a respeito de alguém por quem a gente está orando, que esteja sofrendo, sofrendo, mas confiar na bondade de Deus, no cuidado de Deus por essa pessoa, afasta qualquer senão. Porque esses senões podem ficar aqui dentro, né? Meu Deus, essa pessoa não merecia, meu Deus, isso não podia estar acontecendo. Não, mas eu não vou me aproximar do Senhor assim. Eu não sei o que eu não sei o porquê, mas eu sei que o Senhor cuida, eu sei que o Senhor ama, eu sei que o Senhor é bom. E aí eu começo a orar pela pessoa, né? Eu estou orando assentado sobre essa certeza. Deus se importa, Deus ama, Deus está cuidando. A minha oração não é uma oração de... Eu não estou acusando a Deus, eu não estou fazendo uma oração debaixo de uma consciência de que está faltando alguma coisa. Eu estou fazendo uma oração debaixo de uma consciência de que, apesar do que está faltando, Deus tem para suprir, Deus está no comando. Muda, né? Padre Antônio, eu acho que, quando o senhor falava, acho que Nossa Senhora intercede por nós assim, porque no Magnífica ela começa com louvorzão, né? Exaltando, e depois, né, da metade da oração em diante, aquele derruba do trono os poderosos, né, dá a fome aos humildes. Então, assim, que lindo, eu nunca tinha feito. Nossa Senhora deve interceder por nós. Na verdade, todos os santos, a intercessão no céu é assim. É assim, né, Padre Antônio? Porque eles já não estão no nosso estado de caminhante, eles estão no estado de contemplantes da glória de Deus. Então não há dúvida alguma mais que no eles céu. Oram assim, né? Então como eles oram, eles intercedem assentados sobre a certeza do cuidado amoroso de Deus, né?
A gente não pode dizer que eles estão orando com fé, porque eles já estão vendo. Mas, portanto, é um clamor de uma profunda confiança que desce do céu por nós e que deveria se encontrar aqui na terra com um clamor parecido, pelo menos, na gente, né? Um clamor de confiança. É uma pena que tantos cristãos, não só na oração, mas também na hora de evangelizar, tenham uma sensação meio, desculpa porque eu existo, sabe, assim, uma coisa meio derrotista, que não tem nada a ver com humildade, não tem nada a ver com isso, tem a ver só com derrotismo mesmo. Quando, na verdade, nossa, Deus está no controle, ele tem um propósito, né? Ele sabe tirar coisas boas até de males, então é pautado por isso que a gente reza. A pauta da nossa oração, o tom, está aí, né? E não em outra coisa. Então, intercessão é esse exercício de fé que a gente não pode exercitar de qualquer jeito. Começar com ações de graças, com louvor, com adoração, talvez seja a melhor maneira de interceder. Me fez tão bem pensar, por um minuto, contemplar o céu, Nossa Senhora, os santos intercedendo dessa forma, e Jesus, em vários textos do Novo Testamento, um dia eu vou fazer essa pesquisa, Padre Antônio, está à direita do Pai intercedendo pelo... Jesus está agora, então a missão de Jesus agora, à direita do Pai, é interceder por todos os homens. E aí, tirando da cabeça das pessoas, principalmente dos irmãos nossos que às vezes colocam minhocas na nossa cabeça, não é Jesus intercedendo aqui, Nossa Senhora aqui, São José aqui, São Pedro ali. Vamos ver, Jesus intercede um pouquinho mais do que Nossa Senhora, e Nossa Senhora um pouquinho mais do que São Pedro. Olha, não é assim que funciona, né? Então, a ponte que une a terra, a criação, ao céu, ao coração do Pai, é o Filho de Deus feito homem, Jesus Cristo. Ele é a ponte, ele é a intercessão. Amém. Não sei se você lembra quando a gente era criança, estudando conjuntos, né? E o conjunto intercessão, ele é a intercessão. Ele é o lugar em que o coração do Pai e o coração dos homens se reencontram. Uhum. Por ele nos vem tudo. E por ele, tudo nós podemos colocar no coração do Pai. Então, a intercessão, a mediação única entre o céu e a terra está nas mãos de Cristo. Ponto. Maria Santíssima e os santos e a igreja no céu e a igreja na terra e a igreja no purgatório está totalmente submersa, mergulhada nessa intercessão, nessa mediação de Cristo. De tal maneira que ela também se torna nossa. Porque se nós somos o corpo de Cristo, tudo que é dele agora é nosso. Então, ele fez de nós sacerdote. Né? Ele fez da igreja um povo sacerdotal. Isso não significa outra coisa senão um povo intercessor, um povo que é ponte entre o mundo e Deus. Né? Um povo que, mergulhado, submergido na mediação dele, pode agora, em cada lugar, em cada momento da história, unir a terra ao céu, levar o coração dos homens ao coração de Deus. Então, Jesus é o perfeito, o único mediador entre Deus e os homens. Ponto. Só que Jesus inteiro é Jesus e a igreja. Uhum. Cabeça e membros. Todos nós estamos mergulhados nessa mesma missão dele. Ele é sacerdote, profeta e rei. Ele fez de nós um povo sacerdotal. Ele fez de nós um povo intercessor, um povo cuja tarefa é ser o lugar de encontro entre o coração de Deus e o coração dos homens em Cristo Jesus. Estamos todos mergulhados nele. Obviamente, os santos que já habitam o céu vivem isso numa dimensão que nós sequer podemos hoje experimentar. Não há mais véus entre eles e o Senhor, ponto. Uhum. No céu significa que Nossa Senhora, por causa do seu lugar especialíssimo na história da nossa salvação,
por causa do seu lugar especialíssimo no mistério da encarnação do Filho de Deus, lugar que foi lhe dado e que em lugar nenhum da Bíblia se diz que ele foi tirado, ela possui ela está mergulhada nesse mistério de Cristo de um modo pessoal, especial. Mas todos nós estamos. Por isso também oramos uns pelos outros, né? Ou seria por qual outro motivo? Né? Quando eu peço a você, ore por mim, eu só posso pedir a você porque eu creio que você está mergulhada na mesma missão, na mesma autoridade de Cristo que ele conferiu a você como fiel batizada, como membro da sua igreja, do seu corpo vivo. E eu creio que a sua oração pode, pela comunhão dos santos que a gente proclama no credo, ela pode trazer vitalidade e vigor para mim. Sabe, como a circulação de um organismo, ou como a seiva de uma planta, nós cremos que pela comunhão entre os santos, a sua oração, o seu clamor a Deus, a sua oferta de vida a Deus, quando você ora por mim, ela faz sentido, ela em Deus, em Cristo Jesus, ela me alcança. Um pouco dessa sua vitalidade, de alguma maneira, ela vem sobre mim. Portanto, se não fosse por isso, não haveria sentido eu pedir que você orasse por mim. Orar por onde? Olha, Senhor, tem Jesus intercedendo por mim no céu e tem agora a Laura aqui. Talvez a de Jesus não fosse o bastante. Não, pelo amor de Deus. Quer dizer, pelo mesmo motivo pelo qual eu peço que você ore por mim, eu peço que Nossa Senhora ore. Porque o motivo é o mesmo. Apesar de Laura, me desculpe, mas eu confio bem mais. Certo? Mas por motivos óbvios. Eu creio, né, na comunhão dos santos. Você está entendendo? Então, isso não é um problema. Agora, Padre Antônio, ao longo da história da igreja, né, o Espírito Santo suscitou pessoas que cuidam dos doentes, suscitou pessoas que cuidam da educação e suscitou pessoas que vivem só da oração, como a igreja chama, os contemplativos, né? As irmãs que estão ali dia e noite intercedendo, as carmelitas, as beneditinas, elas não exercem, como a gente aprende, uma atividade social, como os padres que cuidam, né, as pessoas que cuidam dos pobres, dos doentes, mas elas estão ali, elas sentem esse chamado, algumas pessoas, para clamar a Deus dia e noite, né? São intercessores de maneiras diferentes, porque como a gente estava comentando um pouquinho antes, né? Intercessão, antes de ser um estilo de oração, é um estilo de vida. Ou seja, eu me ponho entre Deus e os homens. Eu estendo a mão a Deus, estendo a mão aos homens e creio e espero que os homens passem por mim, passem por cima de mim para estar em Deus, e Deus faça passar por mim algo do seu amor para alcançar os homens. Isso, antes de ser um estilo de oração, é um estilo de vida. Então, também quem serve numa frente mais imediata de cuidado desse irmão, daquele irmão, se não for sustentado por esse espírito que só pode ser renovado no coração da gente pela oração, em algum momento vai se perder, se não for sustentado pela oração que reavive em mim esse coração intercessor. Se eu não for alimentado por isso, eu vou perder isso de vista e daqui a pouco vou virar ou alguém que soltou a mão de Deus ou alguém que soltou a mão dos homens, ou as duas. Por outro lado, esse estilo de vida intercessor, ele pode assumir uma característica mais orante, né? Mais direcionada para a oração, não tão envolvida para o apostolado de proximidade com esta ou aquela pessoa numa linha de frente, mas um apostolado de súplica por todos, né? E aí entram essas comunidades religiosas que recebem da igreja a tarefa de interceder pelas necessidades dos homens.
mas não só pela quantidade de orações, mas também pelo estilo de vida. O que faz uma carmelita ser intercessora de um modo específico, ou seja, segundo a vocação dela, não é tanto que ela passe muitas horas no coro da capela fazendo orações, mas é que ela transforme o silêncio dela e o recolhimento dela e o estar diante de Deus como uma chama acesa, que ela se gaste pela humanidade. De uma maneira que ninguém vê, que ninguém sabe, mas que aos olhos de Deus é preciosa. Imitando aqueles 30 anos que Jesus viveu em Nazaré, sem que ninguém sequer imaginasse quem estava ali. Então, não é só porque as carmelitas estão em clausura, porque elas precisam de tempo. Não, elas poderiam rezar todo o ofício que elas rezam. Como outras religiosas. Exato, né? E não estar ali. Mas não é uma questão só da quantidade de orações, mas é no que você transforma a sua vida. É uma vida de escondimento, uma vida de esquecimento do mundo, para que você possa estar inteiramente atento a Deus, ao que há no coração de Deus. Se uma pessoa que, por exemplo, vive num mosteiro em vida contemplativa, perder essa dimensão de atenção ao coração de Deus, compartilhar o que há no coração dele, também ela não serve para nada. Está ali, sei lá, escondidinha, mas não é isso só. Né? Ela está escondida ali, né, imperceptível ao mundo, para estar em conexão com o coração de Deus, para estar num ambiente no qual essa conexão possa ser buscada como a primeira coisa. E, de alguma maneira, essas comunidades acabam se tornando para a igreja quase que vou usar uma expressão boba, mas é uma comparação, quase como que uma antena para que a igreja não se perca daquilo que é essencial. Para que a igreja, olhando para essas comunidades, lembre, a gente não pode virar, como o Papa Francisco dizia tanto, a gente não pode virar uma ONG. Né? O frescor de tudo, a vida que alimenta tudo, vem do alto, não vem das nossas organizações, vem da nossa comunhão, da nossa conexão com o coração de Deus. Essas comunidades lembram isso para a igreja, elas são um sinal disso para a igreja. Né? Mas é uma oferta de vida, é intercessão como estilo de vida antes de ser como estilo de oração, ou tempo de oração. Né? É um ir gastando-se no silêncio, no escondimento, pela igreja, pelo mundo. Padre Antônio, ao mesmo tempo, existem locais, como aqui na comunidade, às quintas-feiras, que a tarde é reservada para a intercessão e a gente faz, como a Dodge nos ensinou, como está nos evangelhos, de 2 em 2. E também tem, hoje a gente não tem mais, tem pessoas que existem plantões de telefones, né? Eu acredito que, não sei agora atualmente como em que uma pessoa que está passando um momento difícil possa telefonar e receber uma oração. Isso é tão maravilhoso, né, Padre Antônio? Isso é a expressão de algo que devia ser... acompanhar a gente o tempo inteiro. Nós não estamos sozinhos. Nós somos parte de alguma coisa maior, que nos sustenta, que nos apoia, que nos levanta. Isso é a igreja. Jesus não fundou uma filosofia de vida na qual cada um acha alguma coisa sobre ele e cada um sozinho se vira por tentar colocar em prática alguns ditames morais. Não, Jesus deu origem a um corpo. É um corpo vivo, é um corpo em que cada membro trabalha pelo outro, cuida do outro. Jesus deu origem a uma família onde cada um se importa com o outro. Amém. E todos temos uma história em comum, todos temos um futuro em comum. Isso é a igreja. Então, poder ter alguém que reza pela gente, poder ter alguém que senta para nos ouvir e para orar por nós, ou que no telefone vai orar com a gente,
isso devia ser uma grande consolação para todo cristão. Eu faço parte de algo que é maior do que eu, que é maior do que esse momento que eu estou vivendo de sofrimento agora. E esse algo, que na verdade não é algo, é alguém, é Cristo, né, que vive na igreja, isso me abraça, isso me impulsiona. Eu não estou só, né? Então, essa consciência cristã, que é, em primeiro lugar, uma consciência eclesial, ou seja, eu sou membro de um corpo, o corpo de Cristo, a igreja. A gente perdeu muito isso. A gente acha que o nosso relacionamento com Deus é uma coisa, né, sei lá, particular, quando, na verdade, o nosso relacionamento com Deus nos envolve numa comunhão que é o nosso, como é que a gente pode dizer, o nosso ninho, né? É a nossa segurança, é a igreja de Jesus. Padre Antônio, o senhor não sabe, enquanto o senhor falava, o que eu lembrei. Eu acho que foi um dos momentos mais fortes para a humanidade, não apenas para os católicos. Eu vou falar o dia, o senhor vai saber, março de 2020, a Praça São Pedro vazia, chovia, e o Papa Francisco fez uma oração. Ele leu a tempestade acalmada e ele falou, nós estamos numa tempestade, sobre a pandemia. Nossa, eu fico emocionada de lembrar disso. E ele fez uma reflexão em cima da tempestade acalmada, aquele texto dizendo assim, que Jesus está conosco, como ele estava naquela barca, naquele dia ele está nessa barca dessa pandemia. E no final ele fez uma oração voltada para aquela imagem Nossa Senhora, saúde do povo, é assim que se chama? Né? E ele fez uma intercessão por todos aqueles que estavam doentes, por todos aqueles que tinham morrido, por toda a dor daqueles que tinham perdido. Foi um clamor a Deus. Aquele momento foi fortíssimo, para todos os homens. Muitas pessoas foram tocadas. E quando ele morreu, parece que alguns jornalistas fizeram referência, lembraram daquele momento. Que bênção maravilhosa, um momento tão terrível para toda a humanidade, né? O Papa Francisco ter tido aquele gesto, né, de intercessão, de misericórdia, né? Andando, acho que o fato de estar chovendo ainda foi mais forte, né? Para a gente entender, foi um exemplo que ele deu, assim, e que naquele instante, agora o relembrar me comove, a importância de, no meio de um horror, como foram aqueles tempos, né, de pandemia, a gente poder se voltar para Deus com um texto bíblico, como ele fez, e interceder, né, Padre Sim. Antônio? E, de alguma maneira, naquele momento, a igreja estava mostrando qual é a vocação dela, o chamado dela. Como você disse, não foi algo só para católicos. Eu acho que muita gente, na época, inclusive, houve muita repercussão disso, né? A humanidade, né, de alguma maneira, o Papa, né, representando toda a igreja, tomou a humanidade pela mão e a levou até a presença de Deus, né? Todos os homens, independente do credo ou do quanto foi a oração aquilo, né? dele, foi... Então, isso é a vocação da igreja, é ser isso, né? Isso é intercessão como oração e como estilo de vida, né? A igreja tem que o tempo inteiro tomar os homens pelas mãos e tentar aproximá-los de Deus, né? E de vez em quando parece que, apesar de todo o movimento em contrário, parece que Deus faz questão de deixar essas coisas claras. No dia em que o Papa fez essa oração, isso ficou claro, né? Quer dizer, um mundo tão sem esperança. Eu imagino como é que não foi passar por tudo aquilo sem fé, né? Então, um mundo tão sem esperança, de repente vê, não, mas a Igreja Católica está ali e está, né? Agora, quando houve a eleição do Papa Leão, né, a gente também viu isso, né? Gente de todo tipo, gente que não tem nada a ver com a Igreja Católica, mas o pessoal vibrando. Quer dizer, inclusive indo lá, né? Eu acho legal isso, porque é como se as pessoas lembrassem, no meio de tanta confusão,
tem um lugar onde a eu gente posso pode confiar. Exato, onde a gente pode Onde encontrar eu um pouquinho de posso paz, confiar. onde a gente pode encontrar algo de Deus. Isso é intercessão, né? A nossa casa é chamada a ser um lugar assim. As nossas paróquias, né? A nossa comunidade. Num mundo de tanta confusão, a gente tem que ser esse conjunto intercessão, um lugar onde o coração dos homens possa se encontrar de novo com o coração de Deus e experimentar paz. Só que criar esse ambiente não é uma coisa que se faça com um expediente humano. E isso é fruto de entrega a Deus, de atenção, né, ao coração de Deus e oração. Então, talvez essa passagem que você citou, né, da primeira carta aos Coríntios, que revela para a gente qual é o desejo do coração de Deus, ela devesse ficar marcada no coração da gente. Será que esse é o desejo do meu coração? Se eu quero ser intercessor, não só pelas orações que eu faço, mas pela maneira como eu vivo, se eu quero ser essa ponte entre os homens e Deus, se eu quero me submergir na missão que em primeiro lugar é de Jesus e porque agora eu sou dele, se torna a minha missão também, eu devo querer o que Deus quer, que todos sejam salvos, né? Que todos sejam salvos, também aqueles que parecem estar definitivamente perdidos, né? Mas que todos sejam salvos. Acho que o primeiro passo para a gente ter um estilo de vida intercessor é que a gente possa, quem sabe, apresentar o coração da gente ao Senhor e pedir isso. Senhor, me faz querer o que o Senhor quer. Me faz querer o que o Senhor quer. Porque aí a gente vai se aproximar dele em oração sem acusações de outros, sem querer ser juízes, né, e querer decretar sentenças. A gente vai estar se aproximando dele com o coração livre, né, para interceder com generosidade por aqueles que a gente ama e por aqueles que a gente ainda não ama bastante. Amém. Padre Antônio, foi muito bom, porque eu fico imaginando o que os sacerdotes passam, assim, o monte de pedidos que o senhor deve ser cercado, e nós, os leigos, né, nos esquecemos. Eu acho que isso ainda precisa ser mais compreendido. Claro que a gente vai sempre contar com a oração do sacerdote, mas eu acho que deveria ter um momento, olha, pode contar, tudo bem, é diferente, eu não sou padre, mas eu também oro, uma Ave Maria, um Pai Nosso de todo o coração, a gente poder entender que nós, leigos, também podemos interceder, né? Eu coloco o meu terço diário, para mim é um momento de exorcismo, de intercessão poderosa e de exorcismo. Então, ajudar os católicos a entender, para não sobrecarregar o sacerdote, né, missão padre? de todo mundo, cada um do seu jeito. Esse é o segredo da igreja, cada um na sua vocação, do seu jeito, mas é missão de todos, interceder, estar aceso como uma chama diante de Deus, Estar aceso como uma chama. pelas pessoas que o Senhor nos confia, né? Pelas pessoas, pelo mundo, pelas pessoas que Deus traz ao coração da gente na nossa lembrança, mas vigiar diante de Deus. Senhor, eu estou aqui por essas pessoas, né? Senhor, olha por elas, Senhor, tem misericórdia. Esse é o chamado de todo cristão. Todo cristão deve estar com Cristo na cruz, e enquanto Jesus estava na cruz, era isso que ele fazia, né? Intercedia. Então, cada um de nós deve abraçar isso, segundo a sua vocação própria, mas cada um deve abraçar isso como um chamado para toda a igreja, para todos os cristãos, orarmos uns pelos outros, né? E se a gente... Como acontece em cada missa, né? Sim, se a gente abre mão disso, a gente vai estar abrindo mão de um pedaço importante da nossa missão. Então, oremos Amém. uns pelos outros, né? Sustentemos uns aos outros em oração. Esse é um chamado de Deus para nós, e façamos isso com o coração cheio de confiança. Que a nossa intercessão não seja uma intercessão intimidada, mas seja uma intercessão confiante. Ousada, confiante. Né? Assentada na certeza de Amém. que o Pai do céu nos ama e cuida de nós. E a partir disso é que a gente suplica e pede por aqueles que a gente precisa rezar. E o céu está atento, né, Padre Antônio? Não rezamos sozinhos, nunca. Nunca. Né?
Laura, Antônio, beleza? eu queria só aproveitar, excepcionalmente, Fale. a vigília da comunidade vai ser na próxima sexta-feira, tá? Então a gente falou a gente partilhou de intercessão. Eu não sei, Padre Antônio, se hoje em dia tem outras comunidades que fazem. Eu sei que tem o Cerco de Jericó, mas assim, que mensalmente, então é uma bênção a gente poder ter, com todo o nosso miserê, a gente ter guardado uma vez por mês, a gente doar uma noite para Deus. Então eu queria lembrar, avisar os irmãos que na próxima sexta-feira... Essa sexta-feira agora, 22, né? 22 de agosto, sexta-feira, às 9 horas da noite, às 21 horas, começa a vigília aqui diante do Santíssimo Sacramento, a missa meia-noite, e a gente termina a missa, o padre dá a bênção, mas a gente fica até às 6 horas da manhã, em clamor, em adoração, em intercessão por todos os homens. Beleza, então, para quem quiser exercitar, já está aí. Sexta-feira que vem. Beleza. Gente, obrigado pela companhia, Deus abençoe. Laura, se Deus quiser, até a próxima. Se Deus quiser, e até oremos a próxima. uns pelos outros. Amém, né? Padre Até logo, Antônio. gente. Tchau, tchau. Tchau, irmão.